Boa noite a todos, que a paz seja convosco. Nós vamos dar início aqui à segunda parte deste estudo de pneumatologia. Pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Eu gostaria de convidar vocês, neste momento, a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos. Nós vamos passear um pouco aqui no livro de Atos. E logo em Atos capítulo 2, versículo 12, nós temos a primeira pergunta que foi feita para a igreja, a respeito deste evento miraculoso que aconteceu, que foi a descida do Espírito Santo, Quem achar aí, abra a palavra de Deus em Atos capítulo 2, versículo 12, rapidamente. Você que está em casa também, se você tiver alguma pergunta, coloque aí. Se tiver alguma colocação, se tiver alguma refutação, nós estamos aqui para ouvir também, estamos aqui para aprender juntos, Vamos lá. Quem achou, pode ler. Todos atônitos e perplexos interpelavam ao mundo. Que quer isto dizer? Bom, a primeira pergunta então que foi feita é que as pessoas não entenderam ali a descida do Espírito Santo. As pessoas carnais, normais, entre aspas, que não eram discípulos, não eram aqueles que estavam esperando ali a promessa. Na verdade, tinha 12 discípulos de Jesus que estavam ali para receber a promessa. E também, só que conta a palavra de Deus que foram 120 pessoas. Então eram os discípulos e mais 120 discípulos ali que estavam ali, esperando também a promessa, e foram revestidos, como nós sabemos, com o Espírito Santo. E qual foi o sinal, irmãos? Qual foi o sinal? Línguas repartidas como de fogo. Só que não era línguas como nós já ouvimos muitas pregações, não eram línguas celestiais, não era a língua dos anjos, eram línguas, idiomas que de uma forma sobrenatural, as pessoas que estavam ali, eles começaram a falar noutras línguas. Exemplo, vamos colocar aqui, eu sou brasileiro e daqui a pouco o Espírito Santo ele me dá esse dom, eu começo a falar em russo, começo a falar em japonês, para que outro japonês comece a entender a língua. Então foi isso que aconteceu, foi algo miraculoso. Por quê? Porque foi um evento, entre aspas, de evangelismo muito forte. Então 120 línguas ali na hora, as pessoas puderam compreender que Jesus salva, que Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Então foi uma maravilha que aconteceu ali. Então, só para nós tirarmos da nossa mente, é claro que não era a língua dos anjos, não era a língua dos anjos, eram línguas normais, humanas, que você lendo aqui em Atos capítulo 2, você vai entender e compreender as línguas que foram faladas ali. Então, as pessoas não entenderam, eles ficaram atônicos, porque eles não entenderam aquilo ali. E muitas das vezes acontece isso também hoje dentro das igrejas. Através dos dons do Espírito Santo, tem pessoas que não entendem. E tem crentes, tem pessoas que professam a sua fé em Jesus Cristo, e ela acaba não entendendo também os dons. Para que serve o dom de cura? Deus dá o dom de cura para quê? Para curar? Somente para curar? Sim, mas tem algo a mais, tem propósitos. Se eu recebo um dom de cura, é porque Deus tem um propósito ali no ambiente, para curar, Como nós ouvimos, até eu mandei no grupo esses tempos atrás, que muitas das vezes nós não usamos. Você vê poucas pessoas usar o dom de cura dentro da igreja. Vamos orar para Jesus curar. Espera aí, Jesus deu autoridade para a igreja hoje tem autoridade para curar. Mas por que a igreja não cura? Porque não está recebendo o dom, não tem o dom, ou não desenvolve o dom, não tem fé para desenvolver o dom. Muitas das vezes, muitas pessoas dentro da igreja têm dom de cura, mas não desenvolve esse dom. Por quê? Por medo, por receio, por não sei o que, mas não desenvolve os dons.
E não é só dom de cura, dom de maravilhas. Dom de curar, dom de maravilhas. É coisa assim de... maravilha aconteceu. Hoje em dia tem esse dom ainda para a igreja. A igreja tem esse dom hoje. Só que não coloca em desenvolvimento. Vamos aqui na apostila, só para a gente dar a introdução aqui. Diz assim, ó: o batismo no Espírito é uma bênção distinta da salvação, conquanto a terceira pessoa da Trindade tenha papel relevante na conversão e passa desde então a habitar no novo crente. O Novo Testamento deixa claro que há um momento específico da vida cristã em que o salvo recebe esse batismo, também chamado de revestimento. Essa experiência toda vez que é mencionada no livro de Atos dos Apóstolos, aparece como algo distinto do novo nascimento. Vamos ler aqui rapidamente, deixa eu ler aqui, Atos capítulo 2, versículo 38. Atos capítulo 2, versículo 38. Diz assim a palavra do Senhor: então disse Pedro: arrependei-vos e seja batizado cada um de vós em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, Pedro, quando ele é revestido com o Espírito Santo, ele começa aquela pregação que todos nós conhecemos, que ele ganhou mais de 3 mil almas, etc., 5 mil almas depois. Então ele começa, através desse dom, desse revestimento, através da palavra que salva, que cura, que liberta, ele começa a desenvolver esse dom, que é um dom. Prosseguindo aqui, como fala aqui, toda vez que é mencionada no livro de Atos dos Apóstolos, aparece como algo distinto do nascimento, é o quê? Como que eu posso falar? Você aceitou Jesus, você aceitou a Cristo, logo o Espírito Santo ele vem habitar no novo crente. Só que o revestimento de poder é através da busca, é através da obediência, através da busca, que eu falo, então é pela pessoa. Muitas das vezes a pessoa ela tem que lutar contra o velho homem, ela tem que lutar contra a sua carne, ela tem que falar não para o pecado, ela tem que muitas das vezes desenvolver, porque a salvação é dada, mas a salvação você desenvolve também. Desenvolve você desenvolve por quê? Porque você começa a ter mudança de dentro para fora, né? Você começa a ter mudança de dentro para fora, e o Espírito Santo ele vai trabalhando, vai revestindo com o quê? Com os dons e com poder. Prosseguindo aqui, uma das doutrinas principais das Escrituras é o batismo no Espírito Santo. A respeito do batismo no Espírito Santo, a palavra de Deus ensina o seguinte: olha só, o batismo no Espírito Santo é para todos que professam sua fé em Cristo, que nasceram de novo e assim receberam o Espírito Santo para neles habitar. Não é simplesmente, como a gente costuma falar aqui, não é simplesmente a pessoa aceitar Jesus só de boca. Ela tem que ter uma mudança também de vida, ela tem que querer uma mudança, ela tem que pelo menos lutar lá dentro, lutar, e o Espírito Santo vai trabalhando, vai ajudando. O Espírito Santo é um dos alvos principais de Cristo na sua missão terrena, foi batizar seu povo no Espírito Santo. Ou seja, como nós falamos aqui, quando ele ascendeu aos céus, ele falou que rogaria ao Pai para que o Pai mandasse outro Consolador, porque ele foi um Consolador, o Espírito Santo é outro Consolador. Então é por isso que nós cremos na doutrina da Trindade.
Deus Pai, Deus Filho, como nós temos durante essas semanas que passaram, falar a respeito dessas doutrinas, né? Vamos lá. O batismo no Espírito Santo é uma obra distinta e à parte da regeneração, também por ele efetuada, assim como a obra santificadora do Espírito é distinta e completiva em relação à obra regeneradora do mesmo Espírito, assim também o batismo no Espírito Santo complementa a obra regeneradora e santificadora do Espírito. Vocês entendem e compreendem que são duas coisas diferentes e distintas? O Espírito Santo habitar e o revestimento do Espírito Santo. Vocês entendem isso? Compreendem? Ou seja, quando a pessoa aceita Cristo, ela está cheia de pecado ainda. Ela não se libertou ainda do pecado. Ela vem. Por isso que Jesus fala assim: venha como estás. A pessoa às vezes, muitas das vezes, não para de usar droga para vir para a igreja. Às vezes ela vem porque o Espírito Santo já chamou ela. O Espírito já desde a fundação, desde antes do nascimento, já escolheu essa pessoa. Então ela vem em algum tempo, algum momento da sua vida, ela vem como ela está, cheia de pecado, às vezes mentindo, às vezes adulterando, às vezes roubando, às vezes fazendo o que for, mas ela vem. Só que ali naquele momento ela aceita Cristo de coração. O Espírito Santo ele já vem habitar ali. E essa habitação é o que? É uma transformação. Ela começa a transformar. Aí no decorrer existe aquele processo. O processo, qual que é o processo? Da regeneração. Isso, aí aquele processo regenerador que a pessoa agora, ela já aceitou a Cristo, ela já tem o Espírito Santo, e agora o Espírito Santo começa a trabalhar, tirar o pecado, convencer do pecado, da justiça, do juízo. Ele veio para isso. E a pessoa agora, como o Espírito, porque antigamente não, antes da pessoa aceitar Cristo, talvez ela era direcionada por demônios. Talvez ela era direcionada pela sua própria carne. Talvez ela era direcionada pela sua ambição, egoísmo, mundanismo. Ela estava num ambiente mundano, num ambiente a qual ela jamais conseguiria chegar até Deus e ter uma transformação genuína. Só que de acordo com que o Espírito Santo veio morar, habitar dentro dela, através do aceitar e confessar Jesus Cristo com o seu coração, aí começa a regeneração. Ela começa a falar assim: puxa, isso aqui já não serve mais para mim. Fumar, beber, usar droga, etc, não serve mais para mim. Então ela vai largando dessas coisas. Esse é o processo que fala aqui da regeneração. Aí o Espírito Santo, ele começa a distribuir dons para pessoas. Ele começa a derramar dons espirituais. Os frutos do Espírito Santo começam a ser confeccionados. E assim sucessivamente, até ele ser revestido de poder. O revestido de poder, irmãos, o revestido de poder é os dons. É os dons. Que hoje em dia, você vai numa igreja, não busca mais isso. A igreja está lotada, a igreja está com 50, 100, 200, 1000 pessoas, 3.000 pessoas, mas as pessoas só querem viver aquele momento que está dentro da igreja. Aquele momento de alegria, de euforia, mas eles não sabem, não querem, que os dons, eles não buscam os dons para quê? Para evangelizar lá fora. O dom da palavra, o espírito de intrepidez e ousadia. Então a pessoa ela só está vivendo num ambiente eclesiástico, porque tem amigos, tem pessoas ali, etc, é aquele movimento gostoso e bom, só que ela esquece dos principais, que é o ser revestido do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Mas a Bíblia não diz que é mister que os sinais do tempo, o coração de muitos esfriariam. Verdade. Isso faz parte da incredulidade. Por mais que ele crê em Jesus, ele não crê o suficiente para falar assim: o Senhor me deu esse dom e eu vou. Verdade.
O que a irmã falou é a realidade. O Espírito Santo hoje em dia, ele está sendo abafado. Ele como pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, e muitas das vezes essa pessoa, ele está ficando fora da igreja. Estão falando o nome dele, mas infelizmente não estão querendo viver 24 horas com ele. Só estão querendo falar do nome dele dentro de um período de 1 hora dentro da igreja. No momento de 1h30, a pessoa rodopia, a pessoa salta, a pessoa grita, a pessoa chora. Acabou esse momento. Ou seja, saiu da igreja, acabou. Parou. E é isso que a palavra de Deus nos direciona, nos força para quê? Para entender que o Espírito Santo, ele não é só no momento de um culto, ele é 24 horas. A adoração nossa não começa dentro de uma igreja, a adoração começa quando nós acordamos, quando no nosso dia a dia, o Espírito Santo está ali. E a gente tem que ter essa mentalidade, a gente tem que ter essa mudança de mente. Se a gente não crê nisso daí, irmãos, a gente está tá vivendo um cristianismo esculachado. Mas se nós cremos que existe uma pessoa conosco 24 horas do nosso lado, nós cometemos muitos erros. Nós falamos muitas palavras torpes, muitas das vezes erradas. E se nós não tivermos alguém para nos orientar, nós nos perdemos. Agora, se nós, pela nossa fé, crê que o Espírito Santo está conosco 24 horas, nós policiamos mais. Nós começamos a desenvolver essa amizade com Ele, para que nós possamos, e nós erramos menos. Não é que nós vamos parar de errar, a nossa carne não deixa, mas nós vamos ter consciência que Ele está perto, que Ele está conosco. Aí começa uma mudança, né? Essa é a mentalidade. A mentalidade que fala Paulo em Romanos capítulo 12, ela é essencial, né? É a mente. Transformai a vossa mente, né? Renovai o vosso entendimento. Pode falar. Fizeram uma pergunta aí. Vamos lá. Então é errado falar em línguas na igreja? Vamos lá. Obrigado. Às vezes a gente está sem palco e acaba. Tá, vamos lá. Ó o que falaram aqui. Olha a pergunta aqui. Errado falar em línguas na igreja? Primeiro nós temos que entender uma coisa. O dom de línguas é um dom, sim. É um dom. Escuta só o que eu vou falar, irmãos. Depois você pode pesquisar, vocês como alunos, vocês como ouvintes aí. O dom de língua é um dos menores dons. O dom de línguas é um dom para espiritualmente, não, olha só, espiritualmente falando, é para pessoas, olha só, escuta o que eu estou falando, e depois vocês podem pesquisar. Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir, até nesse vídeo mesmo lá. O dom de línguas é um dom para as pessoas que estão ainda crescendo na fé, imaturas espiritualmente. Nossa, agora é verdade. Se você for olhar o apóstolo Paulo falando, o apóstolo fala, escolha os melhores dons. E ele deixa o dom de línguas lá embaixo. E hoje em dia o que você mais vê nas igrejas é as pessoas chupa para house e começam a falar blá 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 blá. É o que você mais vê. E muitas das vezes descontroladamente. O apóstolo Paulo ele fala bem claro, ele fala assim: é melhor você falar uma palavra que as pessoas entendam do que 1000 palavras em línguas. Porque o dom de línguas, ele é dom de línguas, mas ele edifica você mesmo. Ele edifica você mesmo. Você quando está no seu secreto com Deus, na sua oração, você pode desenvolver o dom de língua, é você com Deus. Agora, se não tiver quem interprete dentro de um ambiente eclesiástico, para que você está falando dom de língua, meu amigo? Minha amiga, para quê? Se não tem ninguém entendendo o que você está falando para quem? Então essa é a questão que Paulo fala da imaturidade. Pode parar para pesquisar, vocês vão ver. É o menor dom, é o dom de línguas. Paulo fala assim, busca os maiores. O dom de profetizar é maior do que o dom de línguas.
o dom de Mas profetizar. é a gente que escolhe, Senhor, eu quero o dom de... Escolha e Deus lá do céu vai ver se é propósito dele ou não. Você está entendendo? Eu escolho, Senhor, eu quero o dom de maravilhas, eu quero o dom de maravilhas, mas Deus do céu que vai me agraciar ou não. Você está entendendo? Eu peço. A palavra de Deus fala assim: pedi e dar-se-vos-á. Nós temos que pedir. O objetivo nosso é pedir. Dependendo do relacionamento que você tiver com Deus, Ele põe em seu coração a vontade de ter o dom que Ele quer que você tenha. Verdade. O Joseph falou uma verdade. Deus, Ele vai colocar no seu coração o dom que Ele quer para você orar e pedir. Olha para você ver. Esse negócio do pedido é muito forte. Olha para você ver. Ana, ela era estéril, sofria com isso, né? Só que ela chegou há muito tempo. Ana peregrinava, chegava lá e pedia, e nada acontecia. Ana pedia, dobrava, intercedia, pedia e nada acontecia. Por quê? Por que não acontecia? Porque não estava alinhado com o propósito de Deus. E muitas das vezes, irmãos, escuta só, o Evangelho, olha só, o Evangelho, quando você vem para a igreja, quando você vem para Deus, o Evangelho é perda. O Evangelho é perda. Sabe por quê? Porque Jesus, ele falou assim: aquele que quiser se ganhar, perder, vai perder a sua vida. Então, muitos estão vindo para o Evangelho para enriquecer, para ganhar, cobra para isso, cobra para aquilo. Aí você vai jogar, estampar na minha cara que o obreiro é digno do seu salário, amém, não vou discutir com isso, mas uma coisa é certa: o Evangelho é perda. Muitas das vezes, 100%, não é muitas das vezes, é 100% é perda. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Aflições são perdas. Em algum lado, alguma coisa é perda. A pessoa que vem para o Evangelho querendo enriquecer, está errado. A pessoa que vem para o Evangelho querendo montar um império, como muitos montam império, alguma coisa não está certa, porque o Evangelho é perda. Ponto final. Não tem como você falar assim: eu vou para a igreja porque eu vou ficar rico, eu vou para a igreja porque eu vou ficar bem de situação financeira. Você já está errado, é um pensamento errado. Jesus falou: aquele que quer ser grande lá em cima, seja servo de todos aqui embaixo. Amém? Prosseguindo aqui, se vocês tiverem alguma pergunta, vai jogando aí. O nosso segundo homem Google aqui vai estar mandando aqui. Hoje nós temos oficial, só que o oficial está de férias. E a pessoa pode ter todos os dons? Uma Sim, única pessoa? sim. A pessoa pode ter todos os dons? Pode. Só que, né? A pergunta da irmã: as pessoas podem ter todos os dons? As pessoas podem ter, só que é muito difícil. Assim, é muito raro, né? O apóstolo Paulo, para você ter uma ideia, a Bíblia fala assim que ele tinha todos os frutos. Os frutos. Dons, fala, todos os frutos. Sabe por quê? Porque Paulo foi o apóstolo Paulo escreveu 3 epístolas. Você lembra quando tinha um doente, ele não orou para Deus curar? Ele orou: vai, toma, mistura um pouco de vinho com água e tal, para o seu estômago, para a sua úlcera e tal. Ele não podia chegar lá, impor as mãos ali e falar assim: em nome de Jesus, sai úlcera. E fala em outra parte, lá em, acho que é Trófilo, que ele deixa Trófilo lá, não sei o que lá, e deixa ele doente, enfermo, e vai para outro lugar. Ele não podia chegar lá: não, vou orar e curar. Então, muitas das vezes a gente não entende propósitos, a gente não pode falar aqui sobre propósitos, mas nós vemos algo
algo poderoso, que é, como a pergunta da irmã, se uma pessoa pode ter todos os dons. É muito difícil. É muito difícil. Eu não me lembro agora, não me recordo agora, lendo a palavra, de lembrar de alguém que tenha todos os dons. Espírito. Não lembro. Se alguém lembrar, pode comentar aí. Jesus, né? Jesus tinha todos os dons e todos os frutos juntos. Aleluia. Vamos lá. O batismo do Espírito Santo outorgará ao crente ousadia e poder celestial, para este realizar grandes obras em nome de Cristo e ter eficácia no seu testemunho e pregação. Nós temos aqui vários textos que falam a respeito disso, e nós sabemos que esse batismo, esse revestimento, irmãos, lembra de uma coisa, a pessoa entrou na igreja, aceitou a Cristo, o Espírito Santo habita, começa uma obra regeneradora, para a pessoa se limpando, a pessoa saindo do pecado, deixando os vícios. Aí no decorrer da sua caminhada, no seu processo, ele é revestido com poder. Esse revestimento, irmãos, pasmem, muitos crentes não buscam, muitas pessoas cristãs não buscam esse revestimento. Qual que é esse revestimento? É aquele revestimento de ousadia e intrepidez. É ousadia para você falar, anunciar a palavra, é você não ter vergonha de falar de Cristo para quem quer que seja. Vergonha para você, às vezes a pessoa fala: você é evangélico? Eu vou, de vez em quando eu vou para a igreja. Não, sim, eu sou cristão, eu amo a Cristo, Ele me libertou, Ele me salvou, Ele me curou, e etc, exaltando o nome de Cristo. Isto, quando a pessoa não é revestida com o Espírito Santo, ela tem vergonha, ela é tímida que eu falo, não é uma timidez natural, é a vergonha de falar da Bíblia, de Cristo. Então, você lembra quando Pedro, nós comentamos aqui na aula retrasada ou passada, quando Pedro negou Jesus, isso foi antes de Atos 2, que nós estamos estudando. Ele não estava revestido com o Espírito Santo. Ele tinha o Espírito Santo? Sim, porque ele estava com Cristo, ele tinha o Espírito Santo. Mas você ter o Espírito Santo e ser revestido com poder é diferente. O crente aceitou a Cristo, o Espírito Santo habita, o Espírito Santo está ali, já para dar o start, para fazer acontecer, para que você venha a desenvolver o dom que você já tem, só que ainda você não sabe, para colocar em ativação isso daí. Só que muitas das vezes a pessoa, ela acaba não buscando isso, busca coisas secundárias, busca a parte financeira e sentimental, amorosa, etc, e deixa o principal de lado. O principal, né? Jesus fala lá em Mateus, capítulo 6, se não me engano, buscai primeiramente, capítulo 7, né? Buscai primeiramente o reino dos céus, e as demais coisas Ele vai acrescentar, Ele acrescentará. Então as pessoas que estão buscando algo secundário, é batata, não vai dar certo, vai estar dando murro em ponta de faca, vai estar se cortando. Então quando a pessoa ela tem esse conhecimento da palavra de Deus, que, peraí, eu preciso buscar esse revestimento, eu preciso buscar isso, os dons, eu tenho dom, você tem dom, todos aqueles que aceitaram a Cristo têm dom, Deus presenteia. E é isso que nós temos que fazer, para anunciar o Evangelho com intrepidez, né? Muitas das vezes, quando na aula de escatologia, nós vemos assim, que as pessoas, lá na grande tribulação, elas vão negar Jesus. Mas vai negar Jesus quem? Quem não conhece o Espírito Santo, quem não é revestido pelo Espírito Santo. Mas se a igreja subiu antes, ela ficou, mas agora ela tem a oportunidade de colocar aquilo em ação, a fé dela em ação.
E se ela não tiver esse conhecimento, jaz. Nós temos a oportunidade hoje, com essa doutrina do Espírito Santo, essa doutrina do Espírito Santo, como nós estudamos cristologia, teologia, a parte de Deus, a parte de Cristo e agora do Espírito Santo, nós temos a oportunidade de colocar a nossa fé em ação, através dos dons. Nós não estamos estudando teologia aqui, simplesmente a sua teoria do livro, mas nós estamos colocando o que? A espiritualidade também, o algo espiritual, porque nós precisamos, aquilo que nós aprendemos aqui na teologia, nas apostilas aqui, nós temos que colocar em prática. Dando prosseguimento, alguém quer comentar algo? Só uma ressalva, não estou aguentando de calor. Vamos lá. Ai, Senhor. O dia de Pentecoste foi um dia modelo para a igreja e continua sendo, ou seja, a igreja revestida de poder. Grande tarefa de levar o evangelho havia sido dada a um pequeno grupo de discípulos, e se esta se limitasse apenas à Palestina, que tinha mais ou menos 4 milhões de pessoas, teríamos proporção de um cristão para 30 mil judeus, sem salvação. Isso se inclui, é claro, os gentios, portanto seria uma tarefa impossível. O Pentecoste no Antigo Testamento é chamado festa das primícias, festa da colheita, festa das semanas. Os judeus que falam grego chamavam a festa de Pentecostes por ser observada no 50º dia após a Páscoa. A festa de Pentecoste era proclamada como o dia de santa convocação, quando ninguém trabalhava, exceto nas atividades relacionadas a ela. Os homens tinham obrigação de ir ao santuário em Jerusalém, e nessa ocasião 2 pães eram assados, feito com trigo e sem fermento, e trazido para fora da tenda da congregação, e movidos pelo sacerdote na presença do Senhor, junto com a oferta pelo pecado e com as ofertas pacíficas, que expressavam agradecimento, e era um dia de júbilo, dia em que de forma especial o povo rendia graças pelo abundante suprimento da colheita, e estava vinculada à memória do livramento de Israel da escravidão egípcia. Era a festa mais frequentada, mesmo com os perigos durante a viagem por causa das más condições do tempo. Vinham judeus e gentios prosélitos da Judeia e de outras nações para participar desta festa anual. Talvez eles vinham cantando o Salmo 122, né? Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, então, os crentes aqui, os cristãos, a igreja primitiva, né? Eles vinham para essa festa, para este momento, os judeus na verdade, né? Eles vinham para essas festas alegre, cantando, jubilando, porque por tudo aquilo que Deus tinha feito na vida deles, e eles davam aquela oferta pacífica, né? Agora, o Pentecoste e o cristão, isso aqui é interessante para a igreja, é a comemoração da descida do Espírito Santo em cumprimento à promessa de Cristo. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecoste, como diz aqui em Atos 2, né? Pedro levantou-se e explicou para o povo que isto era cumprimento da profecia de Joel. Você viu que é interessante? Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Algo poderoso. Algo poderoso. Olha só. Aconteceu a descida do Espírito Santo de uma forma miraculosa, como foi falado. Aqueles homens, 120 homens, começaram a falar em outras línguas, que as pessoas entendiam, né? Para deixar claro, a língua que as pessoas entendiam. Só que depois desse evento, como nós falamos aqui no começo, a primeira pergunta aconteceu:
E é isso que acontece muitas das vezes dentro da igreja. Acontece um bafafá, acontece pessoas falando em línguas, e as pessoas que não entendem, elas, o que é isso? O que está acontecendo? É a primeira pergunta, o que é isso? A pessoa fica com receio, o que é isso? E foi isso que aconteceu ali em Pentecostes. O povo que não estava no Espírito, eles não entenderam também o mistério. Aquele mistério do Espírito Santo. Não é um mistério que ninguém entendia de uma forma... Eles entenderam, sabe por quê? Porque eles viam uma pessoa que era ali deles, falando numa língua que nunca falaram, né? Aí eles entenderam, o que está acontecendo? O que é isso que está acontecendo? Aí, o mais interessante aqui é o quê? O mais interessante é o seguinte: Pedro se levanta, agora ele cheio do Espírito, revestido com poder, ele se levanta, e ele começa a fazer o quê? O que ele começa a fazer, irmãos? Explicar. Primeiro ponto, ele começou a explicar. Ele explicou para quê? Para que o povo pudesse entender o que estava acontecendo. A pergunta foi feita: o que é isso? O que está acontecendo? Aí ele se levanta e começa a falar: irmãos galileus. E ele começa a ministrar e explicar todo aquele evento que aconteceu, que foi uma profecia de Joel 400 e poucos anos atrás. Joel profetizou isso, a descida do Pentecoste, a descida ali 400 anos atrás, irmãos, e estava acontecendo naquele dia. E Pedro, que negou Jesus, ele se levanta no meio de todo mundo. Talvez tinha ali soldados romanos ali, centuriões, etc, mas ele levanta e com um espírito de ousadia e intrepidez ele começa a explicar, para que as pessoas pudessem entender o que estava acontecendo. É o que acontece hoje nos cultos. A pregação, ela tem que ser direcionada para as pessoas entenderem aquela situação, entender o seu contexto. E os alunos, teologia, escola bíblica, quando ele ouve uma pregação, ele tem que ter um discernimento daquilo que está sendo pregado, daquilo que está sendo anunciado, porque o pregador nada mais é do que um explicador do texto. E quem que vai fazer a obra? É o pregador que faz a obra no coração da pessoa? Não, é o Espírito Santo. O pregador, ele explica o texto, e o Espírito Santo, ele vai trabalhando no coração do ouvinte, de uma forma violenta, de uma forma para arrancar o pecado da vida da pessoa, para que ele possa compreender o que aquele texto está falando com ele, e para que ele possa ter uma mudança de vida. Amém? Joel 2:28 foi isso, a promessa estava ali, se cumpriu em Atos 2. Página 131 diz assim, observação: o Pentecoste trouxe unidade entre os judeus e gentios. Objetivo: revestimento e unidade. O objetivo disso, o objetivo do Pentecoste, então foi o que? Revestimento e unidade. O Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo, ele não divide ninguém. O Espírito Santo, ele reveste e ele une. É união, né? Esporadicamente. Então, olha a pergunta da Adriana. Pessoa que recebe o dom de línguas, ele recebe um dom de línguas, ele fala um tipo de língua. Ele pode falar outro tipo de línguas, é isso, né? Outro tipo de línguas? Pode. Ele pode falar outro tipo de língua, sim. Só que de acordo com a busca.
A gente não pode, não tem como a gente pegar e falar assim, olha, porque é pessoal. É pessoal. A línguas, o dom de línguas, ele é pessoal. Você vai, como nós aprendemos aqui, você vai ministrar ela na igreja se você tem o dom de interpretação. É claro que na hora que você está orando, está adorando, você está naquela comunhão com o Espírito Santo, você pode falar ali. Mas ali você tem que entender, os estudantes, aquele que conhece, tem que saber que aquilo ali é pessoal. É pessoal. Vocês viram que nós mandamos no grupo lá daquela senhora. Aquela senhora que estava profetizando, todo culto profetizava. Falando em línguas, profetizando. E muitas das vezes Deus não está no negócio. Por isso que é interessante o discernimento no Espírito. O discernimento no Espírito, ele é maior do que o dom de línguas. Tem pessoas que querem desesperadamente falar em línguas, mas é o menor dom. Porque às vezes a gente vê uma profecia, uma pessoa está dando uma profecia, ela fala, por exemplo, falou nesse tipo de línguas, aí ela profetiza para aquele ali. Aí daqui a pouco ela fala o mesmo tipo de língua, ela profetiza para aquele ali. Mas quando ela faz a profecia, depois ela interpreta o que ela falou. Sim. Falou. Sim. Aí é coisas diferentes, mas a língua é a mesma. A língua é a Teria mesma. que ser outras palavras. Sim. Seria, Então, sério. sim, teoricamente na nossa mente seria isso. Só que é uma língua que não é pronunciada aqui. A gente não entende. Então a gente não sabe discernir. O homem, ele não sabe discernir o dom das línguas. A não ser que tenha a interpretação. A interpretação é assim. A pessoa fala em línguas, ela fala repetidamente uma frase em línguas. E dá uma profecia de 50 frases para a pessoa. É isso que você está falando, né? É mais ou menos assim. A Adriana está perguntando assim. Ela está falando assim. A pessoa fala uma frase em línguas e ela dá 50 frases de palavras em português, tradução. Beleza. Aí no nosso entendimento, assim, mas como que a pessoa vai falar uma frase em línguas e vai dar 50 frases de português? É que não tem como a gente discernir isso, porque o dom de língua a gente não pode falar, não, ela falou errado, não é uma língua natural, uma língua brasileira, português, americana, não tem como a gente traduzir. Aí é que tá, aí precisa de alguém com o dom de interpretar. Se a pessoa tiver o dom de interpretar, ela vai falar, opa, peraí, então é assim, assado. Né? Tem pessoas que falam em língua e interpretam, então aí já, agora se não tem ninguém para interpretar, ou aceita, ou é um profeta, ou é um falso profeta. Né? Pode perguntar. A Adriana está falando, certa vez eu fui num culto próximo de casa, a igreja estava cheia, tudo, igreja pequena. Sim. E o pastor estava falando lá em cima, tudo, um pastor muito bacana. Sim, sim. Muito certinho com o sinal do Senhor. E começou tudo, e nem eu esperava. E sempre fala o Bala House, né? Sempre falei, sim, baixinho, orei em línguas assim. E aquele dia eu percebi que o Espírito Santo me tomou de uma forma diferente, porque eu escutava uma conversa diferente, uma língua diferente. E aí o próprio pastor começou a interpretar. E ficou tipo assim, uns 10 minutos falando da igreja. Sim. E eu lá dentro de mim, me regocijando, porque eu falei assim, olha, coisa diferente. Enquanto não terminou o Espírito Santo falar tudo. Aí quando terminou, aí o pastor falou, né? Falou lá tudo, aí depois terminou, ele veio falar comigo, eu falei assim, pastor, eu nunca tinha falado. Eu nunca tinha visto assim. Aí ele falou, irmã, eu falando em aramaico. Olha só. Eu percebi que era uma língua assim diferente. Ele falou, não, eu vou falar em aramaico. Foi traduzido, mas eu falar em aramaico. E eu achei muito bonito, porque não era aquela coisa assim, eu costumo oro em línguas. Então não era língua de anjos, é uma língua aramaica. Aí passou alguma coisa para a igreja lá, alguma coisa sobre a vinda do Senhor. Sim. Para a igreja precisava. E
foi muito bonito, é muito bonito, viu? Olha, a atuação do bonito. Espírito Santo, a gente não pode colocar dentro de uma caixinha, né? Jamais. O Espírito Santo, ele faz o que ele quer, ele opera, ele tem multiformas de operar, mas sempre assim. O Espírito Santo, ele sempre é direcionado pela palavra, né? A palavra, na palavra. Então tem algo que é por isso que ele pede discernimento, porque, irmãos, nesse tempo aqui nós vemos muito charlatanismo, nós vemos muito demonismo, espíritos enganadores. A própria palavra, ela nos dá a respeito de espíritos enganadores. Poxa, espíritos enganadores são demônios, né? São espíritos ali que têm uma inteligência muito forte. Se fosse possível, ela enganaria até os escolhidos. Mas muitas das vezes os próprios escolhidos, eles não estão preocupados em ter o conhecimento, o crescimento espiritual, e acabam sendo ali muitas das vezes tendo a sua fé estacionada, tendo a sua vida espiritual estacionada, porque eles não buscam aquilo que tem que buscar, que é o discernimento, né? Que é a compreensão dos dons, né? Nós vamos, qualquer tempo desse, na escola bíblica dominical, a gente vai estudar os dons, cada dom especificamente nos seus propósitos, no propósito de Deus, porque é interessante isso, né? A gente pegar porque às vezes as pessoas querem, Paulo fala isso, busca os melhores dons, mas muitas das vezes as pessoas têm buscado de forma errada. É aquilo que o Joseph falou assim: Senhor, qual o dom? Eu quero isso, mas qual o dom que o Senhor tem para a minha vida, né? E é esse entendimento que a gente tem que ter, porque todos os dons são importantes, né? O dom de línguas é o menor que tem, ele edifica a sua vida, É que os outros dons você acaba ajudando o próximo. ajudando o corpo, né, de Cristo, né? O corpo assim de Cristo, a igreja, né? Entre aspas. No shopping lá tem um negócio, daí botar uma vendedora saiu da loja e encontrou uma senhora que fica ali na parte de massagem. E ela falou uma coisa assim, de igreja, aí queria. Tava uma coisa de igreja lá, daí a moça a cristã falou pra moça: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Daí ela falou assim: mas eu já estou na verdade. Aí ela falou assim: mas o bandista não é verdade. Ela falou para ele jogar. Sim. Daí elas começaram a um atrito, mas a Amanda assim, muito serena, muito calma, e a evangélica perdeu A estribeira, perdeu a estribeira. Eu fiquei então assim, fiquei constrangida de ver que ela era uma cristã, uma senhora, e ela começou a se alterar dentro do shopping, e a moça perguntou dela: você não conhece nem o Espírito Santo, você nem fala em línguas. Ela foi enganada da senhora. Nós falamos em várias línguas. Aí, ó. Não, mas E sim. ela ria e falava assim: nós falamos em várias línguas. Achando que só vocês que falam, estão muito enganados. Para começar, vocês teriam que aprender a amar, que vocês não sabem. Vocês só sabem julgar. Olha aí, o que sabem fazer, só estão julgando nem religião. Coisa deixou a mulher no chinelo. Ela faltou o quê? Discernimento, falta do fruto, né? Falta de tudo, né? Eu falei: ela queria falar do Espírito se ela não tinha nem culto. Então, a respeito desses dons de línguas, a respeito desse dom de língua, tem uma missionária, eu não lembro agora, eu falei na escola bíblica sobre essa missionária, que ela recebeu um chamado de Deus, né? E falou para o pai dela, ela é americana, falou para o pai dela: pai, eu vou para o Brasil, eu vou evangelizar em missões, etc. Aí todo mundo, o pai dela falou: não, foi para o pastor falou assim: não, você não vai não, e não, isso é... E foi falando para todo mundo falou não para ela, mas ela falou assim: não, eu vou. E ela foi, ela veio para o Brasil, americano, e ela foi lá numa das tribos na época, uma das piores tribos, que era fechada, ninguém conseguia entrar, e o Espírito Santo levou ela lá naquela tribo, e ela falava só americano, não sabia o dialeto da tribo. Só que sabe o que aconteceu? Ela chegou lá, o Pentecoste que aconteceu em Atos 2 aconteceu ali na vida dela. Através ali, ela começou a falar, através do Espírito Santo, o dialeto daquela tribo, e começou a evangelizar e ganhar eles para Jesus.
Olha que testemunho, olha que maravilha. Isso o Espírito Santo faz. O Espírito Santo continua operando desse jeito. Ele não parou, né? O Espírito Santo ele trabalha, mas tudo no propósito. Tinha um propósito para ela vir. Tinha um propósito para ela vir. E ela veio em obediência, porque queimava no coração dela, né? E o que acontecia? Deus estava querendo salvar alguém ali naquela tribo, ou a tribo inteira, através da vida, ou através da vida daquela missionária, né? Página 132 fala assim: provas do genuíno batismo no Espírito Santo. Então vamos ver alguns textos aqui, alguma palavra aqui a respeito dessa prova do genuíno batismo no Espírito Santo. As Escrituras ensinam que o crente deve examinar e provar tudo o que se apresenta como sendo da parte de Deus. Alguém lê rapidinho aí para mim, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. 1 Coríntios 14, versículo 29. Pode ler. Quem achar pode ler aí. É. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Ah lá. Olha só. Repete aí, Adriano. 1 Coríntios 14, 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Olha só. Então, fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Ou seja, o próprio Deus, a própria palavra, ela nos orienta a isso. Isso aqui é aceitar tudo? Isso aqui é aceitar? Ah, não, a pessoa, eu não sei o que ela... A própria palavra, o próprio ensinamento do apóstolo Paulo, ele fala assim: fale 2 ou 3, ou outros julguem, se vem do que? Da parte de Deus ou não. Olha só o que diz em 1 João 4:1, que é um dos versículos que mais nós usamos aqui a respeito de heresiologia. No módulo de heresiologia se usa muito esse texto, porque ele é batata. Ele fala assim, ó: amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus. Mas provai se os Espíritos são de Deus. Esses Espíritos aí está em letra minúscula. Então não é o Espírito Santo. Você não vai provar do Espírito Santo se é o Espírito. Não, você vai provar se é o Espírito enganador ou se é o Espírito do homem. Está entendendo? Então o próprio apóstolo Paulo, ele orienta isso aí. Então, nesse subtítulo aqui, provas do genuíno batismo no Espírito Santo, nós temos que ficar muito atentos, muito atentos. Não é porque a pessoa, entre aspas, fala em línguas ali, que é Deus, irmãos. A gente tem muita prova a respeito disso. Às vezes a pessoa fala assim: não, falou em língua é sinal, é de Deus. Quem disse? Calma, calma, calma. O que deve acontecer? Provai, profeta, julgue se é de Deus ou não é. Mas para isso, irmãos, não é julgar de olhos fechados, é julgar com entendimento, com o Espírito. Você tem o Espírito Santo? Tem. Julgue. Não vou julgar o irmão. Irmãos, se for um demônio, e o demônio está profetizando para você, e o demônio está falando da sua vida, e o demônio está falando da sua família, está profetizando para você, você está entendendo? Se você não tem o Espírito Santo, você vai aceitar. Segue alguns princípios bíblicos para provar ou testar se é de Deus um caso declarado de batismo no Espírito Santo. Primeiro, o autêntico batismo no Espírito Santo levará a pessoa a amar, que a Adriana acabou de falar. Uma discussão entre um cristão e um bandista.
O bandista na maior calma para falar com a pessoa, e o cristão tentando bater. Tirou a espada e foi para cima da orelha. Tirou a espada e foi para cima, cortou a orelha do soldado maluco. Ou seja, você está entendendo? Ou seja, e o fruto? Então, o primeiro, olha só, o primeiro sintoma, né? Sintoma que eu posso dizer, a parte autêntica do batismo do Espírito Santo, levará a pessoa primeiro a amar, exaltar e glorificar a Deus Pai, ao Senhor Jesus Cristo, mais do que antes. Mais do que antes. Você vê uma pessoa na rua aí usando droga, bebendo, ele vai falar bem de Jesus. Ele vai falar bem, ele não fala mal de Jesus. É difícil você ver só se o cara for satanista, luciferiano, aí o cara fala mal de Jesus. Agora, você pode pegar a pessoa e falar bem de Jesus, mas quando ele vem para a presença de Deus, quando aceita Cristo, quando o Espírito Santo é sobre ele, aí ele começa a falar muito mais ainda. A gratidão dele triplica, quadriplica. Ele tem, Jesus é tudo para ele. Então ele começa a exaltar. Isso é o que? Você vê uma autenticidade que o Espírito Santo está na vida da pessoa. É uma autenticidade, né? Primeiro, de expressão. Ai, primeiro é o amor. O amor o amor é tudo. O amor é tudo. Porque a pessoa que vai amar, que tem o amor, o fruto do amor, que é o primeiro fruto do Espírito Santo, é o amor. E o amor é o único fruto, a única coisa que nós temos, que nós vamos levar. Nós levaremos. Olha só. A ciência acaba, o conhecimento fica, mas o amor nunca se acaba. Então aqui, segundo, o verdadeiro batismo no Espírito Santo aumentará a convicção da nossa filiação com o Pai Celestial, levará a uma maior percepção da presença de Cristo em nossas vidas diárias e aumentará o clamor da alma, Abba Pai. Por sua vez, um batismo no Espírito Santo que não leva a uma maior comunhão com Cristo é uma mais intensa comunhão com Deus, como nosso Pai não vem dele. Então, se não tiver essa comunhão aumentando progressivamente ali por Jesus, por Deus, peraí, e como que você vê isso? É a pessoa deixando o vício, deixando o pecado. Ela erra, mas se arrepende, ela chora, ela clama, e ela está ali na presença. Você vê ali na vida dela uma autenticidade que tem o Espírito Santo sobre a vida dela. Por mais falho que seja, muitas das vezes o homem, o ser humano é falho, mas você consegue pelos seus olhos espirituais saber que a pessoa é de Deus ou não é. Você tem que ter esse discernimento, porque senão você acaba sendo enganado. Terceiro, o real, e você vê que nós estamos vendo aqui, nós estamos no terceiro. Você vê assim que não tem nada de dons. Nós não estamos falando de dons. Nós não estamos falando de dons. Para você receber o autêntico batismo no Espírito Santo, você tem que ter o dom de cura, você tem que ter o dom de língua, você tem que ter... Não estamos falando nada disso. Nós estamos falando simplesmente, sabe do quê? De uma pessoa regenerada. É uma pessoa equilibrada. É uma pessoa que por mais que erre, mas ela se arrepende, e ela consegue fazer daquela situação uma elevação do nome de Jesus cada vez mais. Porque as pessoas que estão lá, igual uma pessoa que é essa que a Adriana falou, uma pessoa que agiu daquele jeito, uma pessoa que é totalmente contra a religião dela, aversa, como que uma pessoa dessa vai ganhar ela para Jesus com o seu testemunho? Sendo que a própria pessoa que é de outra religião fala assim: olha, está faltando amor na sua vida, né? E nós aprendemos a palavra de Deus para ter piedade. A piedade, o conhecimento, irmãos, nunca saia isso da sua cabeça. O conhecimento, ela tem que gerar no coração que tem o Espírito Santo, piedade.
Nós temos que ter piedade. Essa piedade vai nos levar a ter humildade, porque senão vira arrogância. Muitas pessoas que têm conhecimento são arrogantes, e a arrogância é totalmente fora da presença do Espírito Santo. Terceiro, o real batismo no Espírito Santo aumentará o nosso amor pelo que, irmãos? Pelas Escrituras. Hoje em dia, as pessoas estão, sabe o que? Menosprezando a Bíblia. Elas não querem aprender, elas não querem se esforçar, elas não querem, muitas das vezes, crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Elas não estão preocupadas com isso, elas estão preocupadas simplesmente o que elas vão ganhar, o que elas vão conquistar. Como nós falamos no passado, o Evangelho é perda. O Evangelho é perda para ganhar. É perda para ganhar. Ninguém ganha. É perda para ganhar. Aquele que quiser seguir-me, ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Negar é perda. Você quer fazer uma coisa? Não vou fazer isso aqui porque hoje eu vou adorar ao meu Deus, a Jesus Cristo. Mas hoje eu vou falar de Jesus para um amigo, para uma amiga. Não, eu vou entrar aqui, vou para o shopping, vamos passear. Não, hoje especificamente eu vou orar por um amigo, para que eu vou trazer um amigo para escutar a palavra de Deus, para que ele possa ter um encontro com Jesus. Às vezes, muitas vezes você está pensando, está perdendo tempo, você está ganhando. Então, o apreço pelas Escrituras, irmãos, eu vejo muito crente dentro da igreja. Nós estamos dando aula aqui há muitos anos, nós vemos muito crente dentro da igreja, e não só dentro da nossa igreja, mas dentro das igrejas, que não estão preocupadas em conhecer. E detalhe, e se conhece, fica assim, hoje está desse lado, amanhã está desse lado, depois está desse lado, não tem uma firmeza. Ela vai pelo vento da doutrina. Irmãos, você conhece a palavra, você tem uma doutrina, você sabe a doutrina bíblica. Então, se um dia Deus levar você para outra cidade, você vai entrar no ministério que tem a doutrina bíblica, que professe a palavra de Deus na sua genuinidade. Você está entendendo? Que professe a palavra de Deus no puro e simples, sem maquiar, sem fazer colocar e tirar algo. Por quê? Porque você tem um apreço pela palavra de Deus. E as pessoas sabem só o básico do básico, e às vezes o básico que sabe está errado. Muitas das vezes é isso. Eu sigo uma página no Insta, eles colocaram um vídeo lá, Sim. Tá na Bíblia ou tá amarrado, né? Sim. Fala uma frase e pergunta se está na Bíblia ou se está amarrado. E lá eles colocaram muito ditado, né, popular que as pessoas falam, e algumas palavras que está na Bíblia, que não estavam. E são crentes, né? São crentes. É verdade. Muitas das vezes esses movimentos, aí, eles estão mais preocupados no social, mais preocupados em comes e bebes, do que em comer a palavra, em saber a palavra. E isso é triste, irmãos. É o que a irmã Maria Lúcia falou, e é o que está na palavra. O amor de muitos nesses últimos dias vão se esfriar. Está se esfriando, né? Está se esfriando. E quando chega esses momentos de festa, agora festa, retiro, carnaval, nossa, muitas pessoas agora saem da igreja, se voltam para o mundo, só para participar dessas festas, para depois voltar para a igreja. E se não consegue voltar? E se nessa noite te pedir a tua alma? Então tem muitas pessoas com esses pensamentos, que com certeza nunca foram batizados pelo Espírito Santo com poder, nunca foram. Chega nessa hora de festa, dá vontade de beber, dá vontade de usar droga, dá vontade de fazer coisas que muitas das vezes não é lícito para nós fazermos, muitas das vezes nem é pecado,
Mas para nós cristãos não é lícito. Exemplo, eu posso pegar minha família e passear lá no desfile de carnaval, lá no centro da cidade. Não é pecado, eu estou lá passeando com a minha família. Mas não é lícito para mim, como cristão, estar naquele ambiente, naquele momento. É muito ruim, já passei. Naquele momento, não é lícito, não é pecado, mas não convém para mim. Então é isso que nós que temos o Espírito Santo, nós temos que policiar. Ah, eu quero ir lá, vou, mas vou do outro lado, não fico naquele ambiente, porque naquele ambiente pode ser que aconteça uma briga, uma bala perdida, alguma coisa acontecendo ali, porque é uma festa da carne, é uma festa mundana, e pode tudo acontecer. Se você vai lá, você vai pagar o preço, ou sim ou não, mas pode acontecer. Então não é lícito, não é lícito, né? Então tem coisas que não é pecado, tem coisas que para o cristão não é pecado, mas não é lícito fazer. Porque sabe por quê? Vamos dar um exemplo. Eu vou lá com a minha família, estou com a minha família lá. Só que muitas pessoas que vê, olha, ele é um pastor, não sei o que lá, ele adora, e vê eu lá naquele ambiente, já vão falar assim, poxa, olha, sabe o que eles vão falar? Primeira coisa, eles vão, nossa, aqui, ó, Jesus é esse, que Deus é esse. Eu tô envergonhando o nome de Jesus. Eu tô como se fosse escândalo para aquelas pessoas, mesmo não estando fazendo nada errado. Então, pode ter certeza que o dia que Deus usar o Senhor for falar uma palavra para aqueles que te viram lá, eles já vão mostrar para o Senhor. Perde a credibilidade, claro. Quarto, o real batismo no Espírito Santo aprofundará nosso amor pelos demais seguidores de Cristo. E a nossa preocupação pelo seu bem-estar. A comunhão e fraternidade cristã de que nos fala a Bíblia somente pode existir através do Espírito Santo. É o amor, né, irmãos? É aquele negócio assim, se eu não tenho o Espírito Santo, eu não consigo amar. Não tem jeito. É por isso que até em todos os âmbitos o Espírito Santo não está, não vai acontecer. Então, para mim, amar o irmão, amar o próximo, parece um dom fácil, né? Amar a Deus sobre todas as coisas eu amo, só que Deus você não vê. E amar o próximo? Eu amo meu irmão da igreja, tal. Mas e aquela pessoa que fala mal de você? E aquela pessoa que não gosta de você? E aquela pessoa que quer o seu mal? É aí que o Espírito Santo vai trabalhar. Porque é aí que nós vamos mostrar. É difícil, irmãos, não é fácil. Na teoria é fácil falar de amor, mas colocar em prática é difícil. Mas a Bíblia fala que não é impossível. A Bíblia nos mostra que não é impossível. Não é impossível como e quando? Quando somos batizados ou revestidos com o Espírito Santo. Aí é um processo, é um trabalhar. Não é de um dia para outro, não é uma hora para outra, um estalar de dedos que nós não. É num processo. É um processo, mas aquele processo que nós estamos querendo. É devagar? Mas estamos caminhando. Quinto, o genuíno batismo no Espírito Santo deve ser precedido de abandono do pecado e de completa obediência a Cristo. Ele será conservado quando continuarmos na santificação do Espírito Santo. Daí qualquer suposto batismo em que as pessoas não foi liberta do pecado, continuando a viver segundo a vontade da carne, não pode ser atribuído ao Espírito Santo. Olha que forte isso aqui, irmãos. Olha que forte. A pessoa só é liberta quando tem o Espírito Santo, quando tem esse batismo, esse revestimento. Se a pessoa fala que foi batizada no Espírito, até fala em línguas, mas vive no pecado, amando o pecado, não foi o Espírito Santo. Não foi o Espírito Santo. Não tem como. Hoje em dia você vê umas pessoas que falam, né? Não, é complicado. Daí você olha e fala, Senhor, o senhor acha uma coisa? É difícil, viu? Então, mas você sabe por quê?
Quando a pessoa é livre do pecado, livre por Cristo, né? Ele se torna uma nova pessoa, uma nova criatura, né? Agora, quando a pessoa é escrava do pecado, a pessoa é algemada pelo pecado, a pessoa é presa pelo pecado, não consegue sair do pecado, e muitas das vezes ela até ama o pecado, esse pecado que ela comete. Muitas das vezes está dentro da igreja, muitas das vezes está dentro da igreja, muitas das vezes está pregando, muitas das vezes está cantando, muitas das vezes está dentro de um ambiente eclesiástico, mas ela não foi liberta. O pecado, esse pecado que assola a vida dela, esse pecado é o Senhor da vida dela, porque é o que nós falamos há um tempo atrás. Tudo aquilo que domina a sua vida, você se torna escravo dessa coisa. Qualquer coisa, pode ser qualquer coisa que é prejudicial. Se você não consegue se libertar, você é escravo dessa atitude, desse pensamento, desse palavreado, desse etc, desse alimento, dessa droga, dessa bebida. Então tudo aquilo que tem mais força do que você é escravo. E você pode começar a policiar nas pequenas coisas que você gosta de fazer. Se aquilo está dominando você está acabando, você está sendo escravo daquilo. Se aquilo não tem poder sobre a sua vida, aí quem está no controle é você, ou melhor, o Espírito Santo que está no controle da sua vida. Você está entendendo? Vou dar um exemplo. Você come o lanche da quebrada todo dia. Você passa lá na frente e fala, não, hoje eu não vou comer esse lanche da quebrada. Daqui a pouco você não vai, daqui a pouco você entra lá e come. Vê um x-tudo aí para mim. Beleza. Daqui a pouco no outro, não, hoje não. Daqui a pouco no outro dia você para lá, não, hoje não vou comer, entra lá e come. E aquilo está prejudicando a sua saúde. É um alimento, é bom, é um alimento, está satisfazendo. Só que a médio e longo prazo, isso está prejudicando a sua saúde, a médio e longo prazo. E se você não tem aquele controle, fala, não, hoje não, hoje eu vou comer só um pão com ovo, arroz, feijão e etc. Você tem o controle, beleza. Amanhã, domingo, sábado que vem, se eu quiser eu como. Então você está no controle, é isso que você tem que ver, é nas pequenas coisas, irmãos. Nós somos cristãos, a gente pensa que, não, para mim ser escravo é só de bebida, de droga e de... Não, tem coisa, o diabo, ele é sutil, nos mínimos detalhes ele aprisiona a pessoa, até no seu ego, até no ego. Hoje o que mais o diabo aprisiona as pessoas na igreja é no ego. É o ego da pessoa que inflama, e ela pensa que ela é a última, ela é o... sem ela nada funciona. Sem ela a igreja nada pode fazer. Olha só, até muda o discurso de João, que Jesus fala, sem mim nada podeis fazer, né? Sem mim nada podeis fazer. A pessoa pensa que é para ela. Se eu sair da igreja, a igreja fecha. Se eu sair daí, e não sei o que lá. Irmãos, pelo amor de Deus, nós só estamos de pé pelo Espírito Santo. Eu estou procurando também, porque tem pessoas que acham que está no controle, mas não está. Não está. Na verdade não está. Ela pensa, se eu não quiser fazer, eu não faço. Só que Não é assim. não consegue. Não é assim. Pessoas que não entendem que está presa. Pode falar, irmão. Esse dia mesmo eu assisti um programa aqui no Portais. As pessoas ali, eles estão morrendo, mas eles estão comendo muito, né? A gente vê que o médico está fazendo tudo para ajudar, mas elas não querem ser ajudadas, elas querem comer. Olha só. Eu assisti, coisa de vida, eu não sei o que isso. Você assistiu, Gustavo? Eu já ouvi. Mas é triste demais. Mas isso daí é um demônio. É um demônio. É o espírito da gula. É o espírito da gula, né? O que é esse espírito da gula? É um demônio que vai fazer com que a pessoa morra mesmo. Ou seja, ela já está saciada, só que ela quer comer mais. Ela come mais. Ela come até se dar um estufar ali mesmo ali. É um dos 7 pecados capitais, né? A gula, né? Vamos finalizar aqui, só com essa parte aqui, ó.
o real batismo no Espírito Santo fará aumentar o nosso repúdio às diversões pecaminosas. Olha só, as diversões pecaminosas. Não é que você não pode mais se divertir, não é que você não pode viajar, que você não pode ir num parque de diversões, você não pode, sabe, jogar uma bola, jogar um futebol, jogar um vôlei. Não, é pecaminosa. Pecaminosa. Às vezes você vai jogar um futebol, só que você chega ali naquele ambiente, o pessoal tudo ignorante, tudo que fala palavrão, né? Às vezes até dentro da igreja, às vezes você vai jogar bola com um irmão de igreja, o irmão de igreja já deixa o mundo entrar nele e começa a falar palavrão, quer brigar. Então está nesse ambiente pecaminoso. Independente de ser irmão de igreja ou pessoas do mundo, se não tem ali o Espírito Santo também, né? Pastor, perdão. Pode Pastor, falar, irmão. O pastor que foi em casa um dia com uma dessa, pô, quer conhecer o crente, o homem? Põe ele pra bola. Verdade. Falei, meu Deus do céu. Verdade. O genuíno batismo no Espírito Santo trará mais desejo e poder para testemunhar de obras redentoras do Senhor Jesus Cristo. Oitavo, o genuíno batismo no Espírito Santo deve despertar em nós o desejo de uma maior operação sua no reino de Deus e também uma maior operação de seus dons em nossas vidas. Tem pessoas, irmãos, pessoas que falam que tem um batismo no Espírito Santo, mas eles não querem se levantar para fazer a obra do reino, a obra de Deus aqui na terra. Não é na igreja, simplesmente na igreja. A igreja é um pontapé inicial, mas é fazer a obra, é trazer vidas, é o evangelismo. Muitas das vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas não trazem ninguém. Nós estamos falhos nisso aí, nós estamos falhos nisso. Muitas das vezes nós não evangelizamos, nós não trazemos ninguém, a gente pensa que só nossa família está bom, e não está. Então nós que temos o Espírito Santo, nós temos que fazer cada vez mais pessoas conhecerem o Evangelho, que Jesus transforma, que Jesus muda, que Jesus cura, que Jesus batiza, que Jesus restaura e que Jesus voltará. Finalizando aqui, o autêntico batismo no Espírito Santo tornará mais real a obra, a direção e a presença do Espírito Santo em nossas vidas diárias. Depois de batizados no Espírito Santo, os crentes de Atos tornaram-se mais cônscios da presença, poder e direção, mais firmes ali, né, da presença, do poder de direção do Espírito Santo. Qualquer suposto batismo no Espírito Santo que não aumenta a nossa consciência da presença do Espírito Santo, nem aumenta o nosso desejo de obedecer a sua orientação, nem reafirma o nosso alvo de viver diante dele, de tal maneira a não entristecê-lo, nem suprir seu fervor, não provém de Deus. Então nós vemos aqui 9 itens aqui, né? 9, deixa eu ver se tem mais alguns aqui. Acho que não, né? 9 itens e provas do batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é isso aqui, irmãos. O batismo do Espírito Santo é isso aqui. Não é o sinal, eu quero um sinal. Você lembra quando pediram um sinal para Jesus? Sinal nenhum vocês terão. Pessoas de pouca fé. E Jesus não deu sinal nenhum para eles. Eles queriam sinal, eu quero sinal. Tem pessoas que é assim. Pessoas que querem um sinal, só é batizado no Espírito Santo se fala em línguas. Nós aprendemos aqui, é o menorzinho. E Paulo fala, como nós comentamos aqui, para pessoas imaturas, que estão ali no bebezinho, crescendo. Então é isso, batismo no Espírito Santo. Depois você pega na sua apostila aí, esses 9 itens aí, e dê uma debulhada, estuda, leia e releia, para você entender o que é o genuíno batismo no Espírito Santo. Eu já vi pessoas se entristecer, às vezes até sair da igreja, porque não falava em línguas, e ficava triste por isso. Teve um dia que eu cheguei para essa pessoa, e falei a respeito disso aqui para ela, e eu vi que ela mudou o entendimento, o coração dela, que ela ficava triste porque ela não falava em línguas,
tantos anos dentro da igreja, falava em línguas. E achava que o Espírito Santo ela não era batizada. Mas a pessoa era uma evangelista, a pessoa trazia pessoas para dentro da igreja, tinha bom testemunho. As pessoas falam que o batismo é só falar em línguas, né? Tem muitas pessoas que às vezes vai perguntar para você, você fala em línguas? Ela não pergunta se fala em línguas, você é batizado no Espírito? É. E a pessoa quer saber se fala em línguas ou não. Fala em porque línguas acha ou que não. é só isso. É. Verdade. E não é. É um sinal? Sim. É um dom? É um dom. Podemos buscar? Podemos buscar. Mas temos que saber como usar, né? Igual você tem um dom de cura, você não vai lá num hospital e vai orar para todos os enfermos ali. Não são todos que vão ser curados. Pastor, mas sabe o que eu estava lembrando agora? Isso é incitado pelo próprio, tem algumas igrejas, né, irmãos? Agora é a hora vamos, todo mundo vai ser batizado, não sei o quê. Parece que né, que a própria igreja, o pastor dessa igreja, da igreja e tal, ele ensina que se for batizado com o Espírito Santo, ô glória, né? Ó, que tem muito Mas poder. é que tá. É bonito, né? Ó, aí é que tá. Tem duas coisas. Tem o sinal, as pessoas estão atrás de sinal. E tem a verdade simbolizada. Você entendeu isso aí? Tem o sinal e as verdades simbolizadas. Isso que nós lemos aqui, do batismo genuíno, são verdades simbolizadas. Simbolizadas. As pessoas, elas querem sinais. Se você fala em língua, você é batizado. Se você não fala em língua, você não é batizado. Quem disse isso? Aonde na Bíblia está escrito isso? Você está entendendo? Agora, muitas das vezes, a pessoa que às vezes não tem o dom da língua, mas ela é uma crente fiel, a pessoa é bom testemunho, a pessoa faz a obra com excelência, ela tem o Espírito, os frutos do Espírito, ela tem amor pelas almas, ela quer que o reino cresça, ela busca, ela prefere perder para ganhar lá no céu. E as pessoas muitas vezes que falam em línguas, muitas das vezes, não estou falando todos, mas alguns ali, muitas das vezes nem é Deus ali no negócio. Meninice, como Deus tem uma Meninice, parte, né? meninice. Por isso que Paulo fala. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.